Deixa eu chamar aqui para a nossa bancada o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no All News. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Boa Mariana. tarde. A todos que nos Tudo bom? escutam. Professor, a gente vinha conversando aqui sobre os últimos acontecimentos e essa, digamos assim, escalada, né, da temperatura aqui entre Donald Trump e o governo brasileiro, e agora o governo americano entrando, né, oficialmente nessa questão, emitindo um comunicado oficial aí nessa reportagem que a Mariana acabou de trazer aqui para a gente. A gente teve, desde o domingo, a questão de Donald Trump se queixando dos países do BRICS e dizendo que vai taxar os países que se alinharem às políticas, abre aspas, anti-americanas do BRICS. Em seguida, Donald Trump faz uma crítica à situação jurídica do Jair Bolsonaro. Agora vem essa nota do governo americano, sem contar também que a Justiça da Flórida também tentando tentando entregar uma intimação ao ministro Alexandre de Moraes. E agora essa nota da Secretaria de Estado, né, do Departamento de Estado americano, que é uma nota, enfim, do governo americano, classificando como a situação política de Jair Bolsonaro como uma vergonha. A que o senhor atribui essa escalada, de repente, esse canhão todo dos Estados Unidos apontado aqui para o Brasil? São duas situações que parecem distantes, mas elas talvez sejam complementares, né? Primeiro é a situação com os BRICS, que a gente pode analisar melhor depois, e eu acho que essa situação com essa matéria que a Mariana trouxe, que de alguma forma deixa as coisas mais claras, né? Eu concordo inteiramente com ela, que ela fica surpresa, né? Que na matéria ela comentou isso, e eu agora também, né? Que desde a chegada do governo, desde o começo do governo Trump, né, a situação foi se agravando e, de alguma forma, havia um silêncio. De repente, né, coincidente com o começo de julho, a situação toma outro fôlego. Né? Sabe, Mauro, eu gostaria de fazer uma ligação, né, que parece assim extemporânea, com entre aspas, férias do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que se autoimpôs um silêncio de um mês. As coisas não estão desligadas. O que se passa é que há um enfraquecimento da figura de Bolsonaro dentro da direita brasileira. Isso é indiscutível. Há candidatos de todos os tipos e matizes, um deles muito mais forte, que é Tarcísio, que de alguma forma querem os votos, os 30% de votos de Bolsonaro, mas não querem grande interferência dele no governo. Eu desconfio que há uma cisão, além dessa, há uma cisão interna corporis na família Bolsonaro. Há candidatos demais na família Bolsonaro. O Eduardo quer, a senhora Michele quer, e agora nós estamos vendo um terceiro candidato despontando, que é o senhor Eduardo, o que está nos Estados Unidos. Qual é o alvo dele? Né? Eu falei, Eduardo é Flávio. Flávio quer, e o Eduardo que está nos Estados Unidos. O que é que ele quer? Né? Ele quer um apoio tácito e voltar ao Brasil como homem que tem força nos Estados Unidos. É disso que ele quer. E foi procurar quem pudesse ouvi-lo, que é o Steve Bannon, que tem força nos Estados Unidos. A matéria da Mariana é maravilhosa para mostrar exatamente esse ponto. Bannon, de repente, fala coisas. Ele chama o ministro do Brasil de vilão de Batman. Ele tem atitudes fortes. A nota do Departamento de Estado vai nessa direção, na direção de fabricar um candidato dentro da família Bolsonaro que seja amigo total dos Estados Unidos. Nós estamos olhando uma interferência absurda. E é uma interferência absurda que tem nome e sobrenome, usando um juiz do Supremo brasileiro para a grande, vamos dizer desta forma, para
para fazer o vento, para fazer o clima. Né? Essa situação é uma situação que só é possível. Agora vem o meu ponto, que eu gostaria de ouvi-los, amigos. Né? Porque a família Bolsonaro está sentindo o chão sumir do pé dele e está procurando apoios aonde for possível. É evidente que se você fizer uma pesquisa na população brasileira, mesmo entre os bolsonaristas, eles vão ter cautela de dizer que o Trump mande aqui. Mas, do ponto de vista do Eduardo, se ele conseguir que haja uma dura nota, se ele conseguir um caso com os Estados Unidos, se ele conseguir que saia mesmo uma sanção a Alexandre de Moraes, ele volta coroado. Dentro da família, primeiro, ele vai ser um interlocutor com a centro-direita. É disso que nós estamos tratando. Isso é perigosíssimo. De fato, né, Couto, me ajuda a lembrar. Eu acho que nunca houve uma situação como essa no Brasil de você procurar um candidato e bater na porta, seja de que for país amigo, para se viabilizar como candidato. Porque é indiscutível que os três querem. A Michelle quer, o Eduardo quer e o Flávio quer. Só não pode ser o próprio que tenta proteger o que der, porque ele é inelegível até 2030 e não é pelo crime é pela aquele encontro com os embaixadores. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós estamos chegando numa situação um pouco curiosa. As férias de Bolsonaro, do pai do Bolsonaro, tem tudo a ver com isso, porque ele percebeu que é impossível ele arbitrar essa briga. E com as suas férias, ele enfraquece os outros candidatos, que todos, de alguma forma, nenhum deles quer se apresentar contra os Bolsonaros. Qual deles? Esse é o ponto. Não sei, Couto, se você lembra de alguma outra situação semelhante a essa, em que um candidato a candidato procura apoio externo para se viabilizar. Não, nunca vi nada parecido. Aliás, não vimos nada parecido com o que está acontecendo nesses primeiros 7 meses do governo Trump. Né? Realmente é uma coisa única na história mundial. Nunca se viu nada parecido. Né? De um presidente sair por aí querendo mandar no mundo, né? Anexar países, dar palpite em tudo, em eleições nos outros países. Nunca se viu nada parecido. Ele age como se fosse mesmo um imperador. Agora, eu queria perguntar para você e também para a Mariana o seguinte: não foi por acaso que os dois fatos aconteceram ontem? A declaração do Trump sobre o Bolsonaro e a reunião de encerramento e a declaração dos BRICS. Né? Onde o Lula tem um papel de destaque e o Trump está muito incomodado com a China e com o papel preponderante que a China tem no BRICS. Né? Então, ele ataca o Lula, mas o alvo dele mesmo é a China. E tudo que está acontecendo de mudança na geopolítica mundial por causa disso. Né? Tem dois pontos, agora, né, Couto, que incomodam muito o governo americano, que um é a questão do dólar, né, e o presidente Lula defende muito que as transações comerciais dentro do BRICS sejam feitas em moedas dos países do BRICS, abandonando o dólar como moeda padrão, e isso enfraquece o dólar mundialmente. E outra questão que surgiu agora também é esse acordo para a construção da ferrovia unindo o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico, né? Que seria um atalho aí para quem não quiser passar, por exemplo, pelo Canal do Panamá. Você tira um pouco também da influência americana no comércio internacional e tem mais influência chinesa, porque quem vai construir essa ferrovia é a China. Eu acho que tem pelo menos esses dois pontos aí que são de grandes interesses dos Estados Unidos. Não sei se você quer começar por quem? Pela Mariana ou pela... Diga, Couto. Eu só queria voltar à entrevista da Mariana com o Steve Bannon, que diz que o Trump está aborrecido. Ora, veja, ele está aborrecido, né? E que sanções morais virão em semanas. Aí eu queria saber, se possível, de vocês dois, o que vocês acham que pode vir ainda da parte do governo americano e do Trump nos próximos dias? O que se pode esperar? Acho que, se eu puder começar,
Eu diria o seguinte, Couto, diria primeiro que eu entrei em contato com o Itamaraty, assim que eu recebi essa nota, eles já têm conhecimento do teor dessa nota, por enquanto não se manifestaram. A gente vai atualizar caso isso mude, mas por enquanto ainda não temos manifestação aí da diplomacia brasileira. Agora, o professor Trevisan foi muito feliz em observar que já vai se configurando quase que como uma questão existencial aí para o Eduardo Bolsonaro, que essas sanções saiam e que sejam especialmente mais do que uma cassação de um visto, né? Ou de alguma coisa assim nesse sentido, que já está mais do que precificado em Brasília. Para o Eduardo Bolsonaro hoje ter condições de se projetar como um grande líder desse movimento da direita, o entendimento dos próprios bolsonaristas aqui é que ele precisaria de uma sanção do tipo Magnitsky, né? Que é essa sanção que a gente tem ouvido que envolve aí questões financeiras, que seria uma espécie de uma camisa de força financeira, porque estrangularia as condições da pessoa de manter, por exemplo, contas bancárias, enfim. Então, seria necessário que esse tipo de medida de força concreta fosse tomada contra o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, um desses bolsonaristas me disse isso, que caso conseguisse, o Eduardo seria visto como aquele que matou o gigante, né? Como o Davi que matou o Golias, uma ideia assim, até mostrando que hoje ele já é visto como pequeno, né? Diante do próprio Alexandre de Moraes, né? Então, existe hoje toda uma tentativa de se fazer essa sanção sair dessa forma. Não está claro ainda se haverá ou não, se o Trump vai ficar só nas manifestações, se o Departamento de Estado vai vociferar e dizer que é uma vergonha para o Brasil e dizer que as instituições brasileiras não estão funcionando, mas vai parar por aí, ou se vai de fato seguir no que seria visto aí definitivamente pelo governo brasileiro como um ataque à soberania brasileira, que seria a punição ao ministro da Suprema Corte do Brasil, né? O que, aliás, no contexto das sanções Magnitsky, é uma coisa sem precedentes para qualquer democracia aliada aos Estados Unidos, né? Então, seria, de fato, um ato muito fora aí do escopo. E o que eles têm me dito, os bolsonaristas, é que a Casa Branca, claro, demonstra algum tipo de preocupação política, tem olhado, inclusive, estaria interessada, inclusive, em entender sobre pesquisas de opinião no Brasil, para entender qual é a viabilidade da reeleição do Lula e quais são as reais chances aí dos Bolsonaro, né? Porque contratar uma crise por mais 5 anos com o Brasil, né? Ou pelo menos por todo o fim do governo Trump, seria um risco muito grande, né? Ao mesmo tempo em que é atraente ter os Bolsonaro, especialmente se voltarem ao Planalto, como devedores de um favor desta monta, né? De uma punição desse tamanho ao Alexandre de Moraes. Então, tudo isso está em jogo e os Estados Unidos, Washington, não ignora a disputa que existe aberta hoje, né? Entre a família Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, pela cabeça de chapa aí da candidatura presidencial de 2026 da direita brasileira, né? Mariana, quero agradecer muito por você ter nos ajudado. Olha, por mim você ficava até o final dessa edição, mas eu sei que você tem compromisso, você tem aí as suas apurações, mas qualquer novidade, por favor, avisa a gente, corre de volta para cá que a gente te acolhe aqui na hora, tá bem? Muito obrigado Muito por obrigada. enquanto. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e espero voltar em breve com atualizações dessa história que, pelo jeito, vai longe ainda, gente. E parabéns Com pela certeza. entrevista. Parabéns pelo teu trabalho, Mariana. É isso, parabéns Obrigada. pela entrevista com o Steve Bannon, parabéns por esse furo que você deu com essa nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Qualquer coisa, o canal está aberto para você a qualquer momento aqui. Obrigado, viu? Obrigada. Agora, vamos lá, Couto e professor Leonardo. A Mariana tocou num ponto aí que é a questão lá do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, que para ele é uma questão praticamente de honra e até de sobrevivência política, arrancar ali alguma sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Eu nem sei se uma sanção teria algum efeito prático. Eu sei lá se o Alexandre de Moraes tem conta no exterior, tem conta nos Estados Unidos, se isso iria afetá-lo ou não, ou se uma eventual condenação por um tribunal na Flórida iria fazer alguma diferença
para o Alexandre de Moraes ou não. Mas, simbolicamente, é claro que para o Eduardo Bolsonaro isso ia ter uma representatividade enorme, ele iria, como falou a Mariana, voltar aqui para o Brasil como o cara que peitou aí um gigante. Por outro lado, deixa eu começar por você, Couto. Não pode surgir a qualquer momento, tem uma investigação em curso contra o Eduardo Bolsonaro de que ele estaria no exterior articulando contra a soberania nacional. Não pode surgir alguma sanção ao Eduardo Bolsonaro? Pode sim. Esse processo, aliás, hoje o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o processo, a inquérito, a investigação, por mais 60 dias, que foi pedida pela PGR, né, exatamente para investigar a atividade de lesa pátria do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. É isso que já está sendo investigado pela Polícia Federal, pedido da PGR, e esse processo ganhou mais 60 dias. Com certeza, isso vai também ser mais um elemento nessa confusão enorme que o Eduardo Bolsonaro está criando nos Estados Unidos e entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Ele está alcançando o objetivo dele, né, de criar uma confusão, que é o que os bolsonaristas sabem fazer, né? E ele está sendo realmente investigado. O processo está no Supremo Tribunal Federal e tem mais 2 meses de prazo para conclusão. Certamente isso vai também interferir nessa história. Professor, qual que deve ser, nesse momento, na sua opinião, o tom da reação do governo brasileiro? A gente está em negociações com os Estados Unidos, ou pelo menos tentando canais de negociações com os Estados Unidos, para tentar atenuar a questão das tarifas. Tem isso no cenário também. Num momento como esse, o governo brasileiro, o próprio Couto falou aqui, precisa reagir. O Itamaraty, alguma coisa precisa dizer. Agora, qual que deve ser o tom para a gente equilibrar as coisas, também os interesses comerciais brasileiros? Olha, primeiro de tudo, né, eu acho que o Couto acertou em cheio que precisa ter uma resposta. Né? É impossível não ficar uma resposta, porque, inclusive, agora se atingiu aqueles degraus diplomáticos concretos. Foi o Departamento de Estado, leia-se o Ministério das Relações Exteriores para traduzir, que falou. Então agora cabe ao nosso Ministério das Relações Exteriores fazer a resposta. O tom dessa resposta, né, ela deve levar em conta, pelo menos o que estamos observando aqui, a conduta que os profissionais do Itamaraty têm tomado até agora. Né? Eles, vamos dizer desta forma bem brasileira, não é? Eles não caem na arapuca que os americanos estão montando. Isso é um fato. Né? Já foi feito isso nas famosas tarifas sobre o aço brasileiro. Já foi feito isso com outras preocupações. Né? Quando a gente olha os interesses efetivos do país em torno de aço, alumínio, de produtos industriais brasileiros, praticamente 16% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são produtos industrializados, são produtos que não é commodity, né? É produto que gera emprego e renda aqui. O Itamaraty tem essa preocupação. A preocupação do Itamaraty é dar uma resposta que seja firme o suficiente no estilo da resposta que o presidente do Supremo já deu. Né? O ministro Barroso foi muito claro nesse sentido. Os Estados Unidos preservam a soberania deles e nós esperamos que seja preservada a nossa. Eu concordo em gênero, número igual com o Couto, que nós nunca tivemos nos Estados Unidos, que a minha memória vá longe, um presidente capaz de dizer a seguinte frase, você lembra dela, Couto? Sobre se ele perguntado por um repórter do New York Times, o senhor vai bombardear o Irã? Ele respondeu, olha, eu posso bombardear, eu posso não bombardear, ninguém sabe o que eu vou fazer. A minha observação, Couto, é instantânea, né? Desculpe, talvez nem o senhor saiba o que vai fazer, né? Com certeza ele não sabe. Ele é um tremendo irresponsável. É uma situação exatamente isso. É uma situação em que, você lembrou bem, quer dizer, nós estamos numa situação em que ele joga que a gente dizia, não, é um método de negociação. Desculpe, não é.
Não é? Ele toma atitudes bastante extemporâneas. Frente a isso, a diplomacia brasileira tem que ser a mais profissional possível. Está sendo, está sendo. Está sendo a mais profissional possível. Eu tenho visto, eu tenho notado, ponto a ponto, as ações do Itamaraty nesse entrechoque, que elas são eficientes. É só a gente observar o que aconteceu com o aço. Né? Nós saímos da cena. É só observar que nós conseguimos mostrar nos canais certos nos Estados Unidos que nós somos deficitários com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vendem mais para nós do que nós compramos dele. E não é qualquer troco. Nesses 5 primeiros meses é $1 bilhão. Então, quando nós olhamos para esse quadro, o Itamaraty tem sido eficiente nesse processo de exibição. E o Itamaraty tem, Mauro, aquilo que você chamou a atenção. O Itamaraty tem uma carta na manga que em nada é desprezível. O Brasil, quando o Xi Jinping esteve na América Latina 2 meses atrás, fechou, já desde a viagem do Lula à China e na volta do Xi Jinping ao Brasil, 27 acordos comerciais da maior amplitude, inclusive. Olha, aí é minha searazinha, né? meu espaçozinho. Se os Estados Unidos fecharem a porta para os nossos estudantes, a China diz muito obrigado e nós estamos abertos. Né? E isso é só um sinal, né? Fora outros. O Mauro lembrou a possibilidade do Porto de Xangai eliminar o Canal do Panamá. Mauro, eles estão oferecendo, os chineses, a possibilidade, e isso é mais ou menos condicionado a uma, vamos dizer desta forma, né, a uma reeleição do Lula, que é você fazer a interoceânica, a ferrovia interoceânica, desde Ilhéus até Goiás, e aí os chineses entram com a tecnologia que tem e com o dinheiro que tem para furar os Andes, fazer uma ferrovia pelos Andes. Desculpe, meus amigos, mas o agronegócio brasileiro abriu 2 olhos desse tamanho, porque isso daria uma força para o agronegócio brasileiro na Ásia inteira inacreditável. Escuta, fale. São armas comerciais e diplomáticas. Né? Exatamente. O Trump não está acolhendo, o nenê Eduardinho porque ele gosta da criança. Ele está acolhendo porque ele sabe que um futuro governo Bolsonaro inibiria esse projeto. E agora eu vou adiantar um grau mais. Eu não tenho tanta certeza que mesmo uma eleição de Tarcísio pusesse um freio nesse, porque o poder do agronegócio seria imenso. Ele seria muito maior do que a força americana. Então, de algum modo, como nós estamos olhando aqui, a salvação da pátria para a perpetuação de uma influência americana no Brasil é via algum tipo de Bolsonaro. Seja Michele, seja Eduardo, seja Flávio, porque o próprio não é possível, como todos sabemos. Então, é nesse quadro que eu acho que a gente tem que olhar isso, e que a matéria da Mariana cutucou a onça com vara bem curta. Ela expôs o problema. Bannon não falou de graça, Couto. Bannon falou porque ele provavelmente seja ao contrário. Provavelmente foi a Casa Branca que pediu para o Bannon falar, não o Bannon que falou falando para a Casa Branca, é o contrário. Professor. Porque, de fato, ele tem uma participação muito forte dentro, como voz para toda a mídia trumpista.